Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Vamos aqui nos concentrar no nosso grupo de estudos. Importante que a gente se dedique nesse momento, né? Então, gostaria que você fizesse um exercício que se predispusesse internamente para aproveitar este tempo que estaremos aqui estudando, sempre a partir do Catecismo da Igreja Católica. Lembrando que o que nós estamos estudando não é diferente daquilo que é a doutrina católica sobre a escatologia, né? Que é o fundamento da nossa fé. Então, nós deixamos aqui bem claro do que se trata o que nós estamos pretendendo. Então, gostaria que você fizesse um exercício, né, de se abstrair, ou seja, não se deixe distrair por outras coisas neste momento. Se você está comigo estudando, é preciso que você se coloque 100% na sua atenção, para que você possa aproveitar melhor esse tempo de estudo que aqui nós vamos viver. Tá bom? Então, que você se disponha verdadeiramente a esse processo de estudo. Então, é preciso fazer um exercício, né, intelectual, um exercício espiritual e um exercício físico, né? E intelectual porque nós vamos conversar sobre coisas que no cotidiano da nossa vida a gente não costuma conversar. Então, é preciso que a gente faça um exercício de atenção, de prestar atenção, né? Depois continuar refletindo, você pode rever essa transmissão depois, para você aprofundar e tirar as suas dúvidas. Então, é necessário um exercício, primeiro, um exercício intelectual, para que a sua atenção seja toda ela voltada para esse momento. Então, não deixe que nada neste momento te impeça de viver esse momento, né? As distrações, as outras coisas que você faz. Então, concentre-se inteiramente aqui neste estudo. Vai tomando nota, pega o seu caderno, pega a sua caneta, vai tomando nota para que você possa ir comigo aprofundando isso. Então, eu disse, né, as predisposições que nós precisamos. A primeira, né, eu disse intelectual. Então, vamos ter uma predisposição intelectual para estudarmos, abrir a mente e nos abstrair daquilo que nos distrai para verdadeiramente aprofundar esse nosso estudo. Segundo, esse que também é um exercício espiritual. Por quê? Porque é uma realidade que fala também diretamente a realidade da nossa fé, né? E sendo realidade da nossa fé, nós precisamos verdadeiramente estar atentos, né? Bem atentos, para que a gente não se distraia, né, por nada. A gente esteja verdadeiramente presente nesse momento de estudo. É necessário esse exercício. Então, vai tocar, a realidade que irá tocar na nossa fé, e por isso a gente precisa estar bem atento, né, para não nos distrair, né? E se porventura suscitar alguma dúvida ou se mexer em alguma concepção que nós já temos, é preciso que a gente corra atrás, né, e que a gente faça o exercício de
de pesquisar, de aprofundar, de refletir com outras pessoas aquilo que nós estamos ouvindo nesse tempo de estudos, né? Então, uma predisposição espiritual para você aproveitar da melhor forma possível esse nosso estudo. E a terceira, uma predisposição física, né? Você esteja numa posição bem confortável, né? Sentado corretamente, corrigindo a sua postura, com as plantas dos pés no chão, né? E as costas encostadas. Se você fizer esse exercício, com certeza vai facilitar a sua concentração. Porque quando a gente fica numa postura não correta, a gente não consegue prestar atenção nas coisas que estão sendo ditas, né? Então, você precisa, né, de uma predisposição intelectual, de uma predisposição espiritual e de uma predisposição física, para você aproveitar e prestar bastante atenção naquilo que nós vamos estudar. Nosso estudo no Catecismo da Igreja, você que está acompanhando, é a partir do número 997, como é que os mortos ressuscitam? Então, a partir dessa pergunta, no número 997. Para quem está com a apostila nas mãos, a partir da página 3. Na página 3 da apostila, então, nessa é a nossa conversa. Nos colocamos, então, na presença de Deus, fazendo a nossa oração, com essa predisposição que nós temos para esse estudo, coloquemos, então, diante da presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus nos dê a graça de aproveitarmos bem esse tempo de estudos. Que assim seja. Amém. Eu quero começar esta conversa de hoje respondendo uma questão, não é bem uma pergunta, mas uma questão formulada por um dos alunos. Eu não vou dizer o nome, mas se está assistindo, se está me acompanhando, você sabe que é você. Então, eu vou partir a conversa deste ponto. Ele faz uma indagação citando alguns comentários que eu fiz no estudo anterior. Na aula de quarta-feira que nós estudamos, ele acompanhou e fez uma indagação. Ele cita aqui algumas coisas, né, que é importante que a gente também preste atenção nessas coisas que ele cita. Ele faz referência ao Ruá, né? Quando nós recebemos o Ruá, foi determinado ou pré-determinado por Deus o nosso tempo, né? Ou nossa consumação, a consumação da matéria. Então, eu vou comentar essa frase. Primeiro, quando nós recebemos o Ruá, na língua hebraica, a palavra Ruá é uma palavra feminina. Então, é Aruá. Essa é uma primeira observação. E essa observação é extremamente importante a gente olhar também o capítulo um pouco antes do livro do Gênesis, né?
que é no capítulo 2, no versículo 7, aquela segunda narrativa da criação, né? Quando Deus cria o ser humano, faz um boneco de barro, depois do boneco de barro, Deus sopra nas narinas daquele boneco de barro e aquele boneco passa a ser um ser humano, um ser vivo. Ele passa a ter vida. O sopro da vida foi dado e ele passa a ter vida. Então, assim, para a gente aproximar essa compreensão. De modo que isso nos leva a compreender que o ser humano foi criado para a felicidade. O ser humano foi criado para Deus, por Deus e para Deus, né? Deus se colocou dentro do próprio ser humano. Porém, quando, por ocasião do pecado, o ser humano rompeu com essa amizade e com essa intimidade que ele tinha com Deus. Ele rompeu completamente. Porque deixou-se seduzir pela serpente, deixou-se ser enganado pela serpente e rompeu a amizade com Deus. Então, rompendo essa amizade com Deus, ele precisava de uma outra forma ser resgatado, né? Isso vai sendo manifestado paulatinamente na vida do ser humano, até que isso vai se concretizar na experiência cristã do mistério do nascimento, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o assunto que nós estamos aqui conversando. Então, desde o início de tudo, o ser humano tem dentro de si, né, aquilo que os teólogos, alguns chamam de a centelha divina, né? Isto é, tem algo de Deus dentro do ser humano. E o ser humano foi feito, portanto, para ele. No significado da ruá, né? Uma palavra feminina. Depois, acrescenta no texto, já foi determinado ou pré-determinado por Deus o nosso tempo. E aqui esta aproximação que faz da consumação da matéria e na sintonia com o tempo, né? Então, é importante a gente definir. Uma coisa é o tempo que nós temos de vida sobre este mundo, né? Que isso varia muito de pessoas para pessoas, né? Alguns não chegam nem a 80 anos, outros passam de 80 anos, outros chegam a mais de 100 anos e assim por diante. Então, não é que está determinado, propriamente dito, os dias em que nós vivemos aqui neste mundo. A nossa vida aqui neste mundo também está nas mãos de Deus, né? Quando nós iremos morrer, né? Nós não sabemos a data exatamente, né? E se talvez Deus, na sua bondade, revele esta data para alguns, né? Alguns místicos, alguns santos com um grau elevadíssimo de santidade, talvez Deus tenha revelado para eles o dia da própria morte. Mas, a grosso modo, nós não sabemos, né? Nós somos convidados a viver segundo os preceitos, segundo os mandamentos de Deus sempre, mas nós não sabemos quando nós iremos morrer, né? E nem estamos preparados para isso. De repente, Deus pode nos chamar e a gente terá que ir, comparecer diante de Deus, sem determinado tempo, né? Idade. Não, porque é uma realidade que talvez a gente tenha dificuldade de pensar, é que Deus não tem tempo. Para Deus não tem tempo, né? É estranho dizer isso, né? Mas o tempo existe para nós, né? E Deus, Ele mesmo, se colocou dentro do tempo. Eu gosto de usar, não é nem se colocou, Ele se aprisionou dentro do tempo, né? Porque Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Ele se fez um de nós, né? Mas Ele entrou no tempo para nos resgatar, né? Então, tempo, né, é uma coisa que deve ser considerada,
né? O tempo que nós vivemos, o tempo que nós existimos, o tempo que nós temos para servir a Deus aqui neste mundo, né? É uma realidade que a gente precisa pensar. E por isso, talvez, muitas pessoas vivem perdendo tempo. Então, essa é uma questão. Depois, uma outra questão dentro dessa questão é a concepção de matéria que é apresentada aqui nessa indagação, né? Então, matéria aqui é a mesma coisa que tempo? Não, né? A matéria está, matéria, né? Isso aqui é matéria. Livro, né? O copo, a caneta, a cadeira, a mesa, né? A extremidade da realidade em que nós vivemos, né? Outras coisas, né? Que a gente pode dizer como matéria. Também, nesse sentido, o corpo humano também é matéria, né? Mas é diferente, né? Portanto, de tempo. Eu não sou constituído eu não sou constituído de tempo. Eu estou no tempo. A matéria do meu corpo está no tempo, como né, todo mundo, o universo todo, a criação toda é matéria, né? Então, a consumação que nós dizíamos na aula, no estudo anterior, a consumação, né, é um momento onde nós nos apresentaremos diante de Deus na morte para o julgamento pessoal, que todos nós iremos passar por isso. Nós vamos estudar isso mais adiante, né? Então, a consumação nossa enquanto matéria neste mundo e enquanto matéria presa no tempo em que nós vivemos, né? Então, a consumação, podemos dizer, a finitude daquilo que é matéria, né? Dentro dessa realidade. Então, a finitude daquilo que é matéria, nós chamamos consumação, né? Não é nem o término, né? Não é nem correto dizer término, mas a consumação. Depois, a citação do capítulo 6 do livro do Gênesis, né? Quando Deus disse, o Espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne, não viverá mais que 120 anos. Então, dentro daquilo que eu já acabei respondendo, né? Nós não temos essa certeza de quanto tempo o ser humano vai viver, né? 120, 10, 40, 60, 70, 80, né? Isso não cabe a nós e não é nesse sentido que a vida do ser humano está nas mãos de Deus. Não é um determinismo, né? É simplesmente absoluto, isso tudo vai acontecer desse jeito ou não vai acontecer desse jeito. Por isso que sempre foi pedido que o ser humano ame verdadeiramente a Deus, né? O livro do Deuteronômio, o primeiro mandamento, né? O Senhor é o único Deus no céu, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, né? E depois Jesus retoma isso no Evangelho, dizendo, então, essa é a busca do ser humano, isso é viver segundo os preceitos de Deus, é fazer de tudo para estar com Ele. Caso contrário, nós não vivamos assim, nós estamos dizendo não a Deus que nos ama. E se nós optamos em dizer não a Deus que nos ama, né, no dia do julgamento, nós receberemos a sentença. E com certeza não será para viver eternamente com Deus, né? Se nós optamos em viver aqui, neste mundo, longe de Deus, então lá não será, evidentemente, também na presença de Deus. A formulação da pergunta continua, né? Mundo é o ambiente, o momento, de modo particular, que cada ser humano tem a sua visão de mundo, né? Mundo é a realidade material que nós vivemos aqui, né? Isso é a realidade do mundo. Então, a realidade material que nós vivemos aqui é mundo. Essa é a realidade do mundo, né? Quando Jesus, no Evangelho, ensina para nós seguirmos pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição, Jesus está ensinando justamente essa diferenciação,
né, de mundo, né, realidade material que nós vivemos, né, como nós citamos, nós não acreditamos que tudo vai terminar com a morte. Porque se nós acreditamos que tudo vai terminar com a morte, a nossa vida não tem sentido. Então, a nossa vida vai para além dessa realidade. Então, por isso, nós não ficamos presos à realidade do mundo. Né? Se nós somos presos à realidade do mundo, nós somos inimigos de Deus. E se nós somos apegados às realidades do céu, às realidades espirituais, nós nos tornamos inimigos do mundo. Então, o mundo, num sentido um pouco mais abrangente, mais profundo do que essa realidade citada. Né? Então, não se trata de uma visão de mundo, mas se trata da realidade, né, deste mundo que nós vivemos, que é passageira. E aí sim, enquanto matéria, né, como foi citado anteriormente, essa realidade desaparecerá. Né? E depois sobre a ressurreição, né, o texto continua falando sobre a ressurreição. Eu não vou tocar nesse assunto de ressurreição, porque é um assunto que nós iremos conversar no texto de hoje. Eu falo bastante, vai secando a garganta, né? Então é importante a gente molhar de vez em quando a garganta para que eu possa conseguir, então, seguir em frente. Respondido ou, né, apresentado aí alguns elementos, você que me perguntou, espero que tenha sido satisfatório esse comentário inicial, para a gente então dar continuidade aqui no nosso estudo. Eu vou desligar aqui o celular para não inventar de tocar durante essa transmissão, né? Bom, aí começamos então a partir do número 997, como é que os mortos ressuscitam? Esta pergunta é interessante. Lembramos que nós terminamos a nossa última conversa, né? Você se recorda que eu terminei com uma pergunta, mas como acreditar que este corpo, né, tão manifestamente mortal, possa ressuscitar para a vida eterna? Então, nós começamos disso. Como é que os mortos ressuscitam? Outra pergunta. O que é ressuscitar? O que é ressuscitar? Também uma pergunta significativa, também uma pergunta interessante para a gente responder. O Catecismo da Igreja Católica pontua: na morte, a separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, aquilo que é matéria, né? O corpo do homem cai na corrupção. Isto é, o que significa esse cai na corrupção? Vou dizer com todas as letras de uma forma mais simples. O corpo será consumido, o corpo desaparecerá, né? O corpo vai chegar no estado de decomposição. Ele vai se decompor, né, como matéria. Enquanto que a sua alma vai ao encontro de Deus, embora ficando à espera de se reunir ao seu corpo glorificado. Então, vamos repetir. Na morte, a separação da alma e do corpo. Então, o que é morte? Definimos o que é morte. Morte é a separação da alma e do corpo, conforme o número 997 do Catecismo. O corpo do homem cai na corrupção, vai se decompor, vai sumir, vai desaparecer, vai chegar em nada, enquanto que a sua alma vai para o encontro de Deus, embora ficando à espera de se reunir ao seu corpo glorificado. Notem a palavra glorificado. Deus, na sua onipotência, concluindo, Deus, na sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os a nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. Olha que bonito essa definição. Então, na morte, acontece, né, como citado aqui, a separação, né, do corpo e da alma. É meio estranho, porque é uma linguagem que nós não usamos cotidianamente, né? Então,
E o corpo vai para a corrupção. O corpo vai... Corrupção no sentido de que vai se desfazer, vai se decompor. Né? Depois, para a ressurreição, né? A alma ficará, então, à espera de se unir ao corpo glorificado. O corpo glorificado é diferente do corpo, né, material que hoje nós temos. Na sua onipotência, diz o texto, restituirá Deus definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às nossas almas, pela virtude da ressurreição de Jesus. Pela virtude da ressurreição de Jesus. Né? Isso é algo impressionante. Né? Eu disse na homilia da missa de domingo de Páscoa, né? O corpo de Jesus, morto e sepultado, ele não entrou em estado de decomposição. Este mistério profundo da ressurreição de Jesus. O corpo de Jesus não entrou pela corrupção, ou seja, ele não entrou em estado de decomposição. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Enquanto que nosso corpo, quando nós morrermos, entrará em estado de corrupção, né, em estado de decomposição. O nosso corpo vai entrar. Né? Deus, na sua onipotência, então, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às nossas almas, pela virtude da ressurreição, pela virtude da ressurreição de Jesus. Né? Eu recebi também outra pergunta sobre isso. Quem perguntou também sabe, está respondida aí a sua pergunta sobre esse assunto. Né? Então, essa beleza, né? Beleza da ressurreição de Jesus, que também atingirá a nós. Mas continuemos. Número 998. Quem ressuscitará? Quem ressuscitará? Todos os homens que tiverem morrido. Uma definição simples, até uma definição meio que bobinha do catecismo da igreja. Né? Quem serão os que vão ressuscitar? Todos os homens que tiverem morrido. Né? Todos os que morreram ressuscitarão. Simples assim. Mas o texto continua. Os que tiverem praticado o bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação. Isso também está no Evangelho de João, né, no capítulo 5, no versículo 29. Né? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Vou citando o texto, né, olhando com você o texto. Então, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Se você está com a sua Bíblia aí, pega aí para você acompanhar. Então, fazemos aqui uma citação, né? Então, capítulo 5, versículo 29. Diz assim o texto. E sairão aqueles que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarem o mal para a condenação. O texto citado. Né? Então, é certo que todos ressuscitarão. Uns para contemplar Deus face a face, se tiver praticado o bem, e outros, se tiverem praticado o mal, para a condenação. E é importante ressaltar, não é Deus quem condena. Também não é o diabo quem condena. Nem Deus e nem o diabo têm o poder de condenar alguém. Não é Deus quem condena. Então, as atitudes que... Se eu vivi mal, se eu fiz o mal, se eu pratiquei o mal, se eu vivi uma vida profana, se eu fiz tudo o que eu queria fazer de errado enquanto eu estava aqui neste mundo, depois da minha morte, eu não posso querer estar eternamente ao lado de Deus. Né? Então, isso é o significado profundo dessa expressão. Então, e que vale a pena a gente refletir, vale a pena a gente estudar, né? Atentamente isso, porque está dizendo respeito à nossa própria existência. Você já parou para pensar nisso? É por isso que, eu repito o que eu disse em outras ocasiões, que nós não podemos viver a nossa vida como se o mundo fosse terminar aqui nessa realidade. Né? Numa vida profana, promíscua. Né?
sem buscar a oração, sem buscar uma sincera conversão, sem buscar uma verdadeira mudança de vida. Né? É preciso a gente refletir sobre isso. E isso também faz com que aquele pensamento, né, sabe aquele pensamento que diz que no final todo mundo vai ser salvo? Que o inferno não existe, se existe está vazio? Não, segundo o que a palavra de Deus nos ensina, segundo o que a doutrina da igreja nos ensina, não. Se eu vivi a minha vida toda ela promíscua, descuidada, longe de Deus, depois da morte, como é que eu vou querer estar eternamente na presença de Deus? Não vai ter condições, né? Então, é preciso a gente pensar, é preciso a gente refletir. Reflita comigo isso. Depois nós temos alguns elementos bíblicos e alguns fundamentos para justificar esse pensamento. Então, agora vem a pergunta, como? Né? O que é ressuscitar? Primeira pergunta, respondemos. Segunda pergunta, quem ressuscita? Também respondemos. E agora, como ressuscitam? Número 999 do Catecismo da Igreja. Acompanhe aí, compadre. Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo. Ele disse para os discípulos quando ele apareceu: vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Corpo. Ele ressuscitou com o seu corpo. Ele mostra para os seus discípulos. Mas não regressou a uma vida terrena como essa nossa. Ele não regressou a uma vida terrena. Ele se apresentou de forma glorificada, né? Que é também um mistério muito profundo. De igual modo, nele, todos ressuscitarão com o seu próprio corpo, com o corpo que tem agora. Mas este corpo será transformado em corpo glorioso, em corpo espiritual. É bonito e ao mesmo tempo difícil de entender, né? Todos ressuscitarão com o seu próprio corpo, com o corpo que tem agora. Porém, este corpo será transformado em corpo glorioso, né? Então, ao mesmo tempo que é o mesmo corpo, não é o mesmo corpo, porque é um corpo glorioso. Esse nosso corpo hoje, antes da nossa morte, não é um corpo glorioso, né? Não é um corpo espiritual, né? Então, isso está lá na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Citamos aqui o texto, né? Alguém poderia então perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo voltam eles? Insensato, diz o texto. Que tu semeias o que tu semeias não volta à vida sem morrer. E o que semeias não é o corpo que há de vir em um simples grão. O que é semeado, sujeito à corrupção, ressuscita incorruptível. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. É, de fato, necessário que este ser corruptível se revista de incorruptibilidade. Que este ser mortal se revista de imortalidade. Né? Estamos lá no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Né? Você pode ler com calma, né? e meditar. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 35 a 37, depois o versículo 42, e depois o versículo 52 a 53. É o fundamento disso que nós estamos, aqui dizendo, né? Então, isso é importante. É o fundamento da nossa fé. A fé na ressurreição é baseada, né, necessariamente nesse texto. Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo. E nele também nós ressuscitaremos. Então, esse é o número 999. Tem fundamentos bíblicos, né, para essa compreensão. Lucas, foi citado aqui Lucas 24, 39. Você pode anotar aí. 1 Coríntios 15. Né, você pode também anotar aí. Né, pode ler o capítulo inteiro. Capítulo 15 da 1 Coríntios. Né, e depois a gente dá um passo
a gente dá um passo a mais desta realidade, né? E esse passo a mais é importante que você vá acompanhando aí, né? Vá estudando, vá refletindo, né? É um desafio, repito, talvez você não esteja acostumado com essa linguagem, talvez seja totalmente, talvez nunca tenham dito para você sobre isso, talvez você nunca tenha estudado nada sobre isso, né? E aí fica um pouco mais difícil essa compreensão. Mas aguente firme, vamos aí aprofundando. Se, porventura, você tiver dúvidas sobre este assunto que eu estou falando, que eu estou estudando, eu também não sei tudo, não, viu? Eu estou ainda estudando e estou aprendendo justamente a partir daquilo que a igreja ensina, né? Para poder aqui conversar com vocês. Então, se você tiver dúvida, formule a sua dúvida, escreva aí no seu caderno, tome nota e me encaminhe essa dúvida para que eu possa tentar ajudar você. Se eu não conseguir responder a sua dúvida, vou procurar alguém que saiba, vou procurar, vou estudar, vou aprofundar para responder para você da melhor forma possível. Tá bom? Então, vamos lá para o número 1000 do Catecismo da Igreja. Você pode acompanhar aí no seu texto, na sua casa. Este, como ultrapassa a nossa imaginação e o nosso entendimento, só na fé se torna acessível, né? E isso também, veja, tudo isso que nós estamos falando é também uma realidade que desperta e que deve despertar a nossa fé. Nós só chegaremos à compreensão absoluta disso depois da morte, na ressurreição, na vida eterna. E acredito eu que nem na vida eterna a gente vai conseguir entender tudo, né? Mas que a gente consiga amar mais, pelo menos, né? Amar mais. Nem que a gente não entenda, mas que a gente possa, com isso, amar mais. Já é um grande passo para a nossa compreensão. Mas a nossa participação na Eucaristia dá-nos um antegozo da transfiguração do nosso corpo operada por Cristo. Eu dizia isso no estudo passado, na quarta-feira, eu falava sobre isso. Então, nossa participação na Eucaristia, quando nós comungamos o corpo de Cristo, né, o corpo de Cristo na missa, realmente presente, né, sacramentalmente presente e realmente presente no sacramento, na Eucaristia, né? Fé da nossa igreja. Nós acreditamos nisso. Então, quando nós comungamos, quando nós temos a oportunidade de participar da Eucaristia, comungando o corpo de Cristo, nós estamos comungando o antegozo da transfiguração do nosso corpo. Isto é, nós estamos experimentando aqui na terra o que nós seremos na eternidade, na ressurreição, depois da ressurreição. Né? No tempo, nos últimos tempos, a gente podia dizer assim, né? Na ressurreição da carne. É o antegozo, isto é, a gente está treinando para viver a realidade espiritual. E muitas vezes a gente não dá tanta importância para isso, né? A gente vive a missa com certo descuido, com certo relaxo, né? Com certa desatenção. Esta realidade precisa transformar o nosso coração, porque estamos experimentando essa realidade. Assim como depois de ter recebido a invocação de Deus, o pão que vem da terra deixa de ser pão ordinário e é Eucaristia, né? Aquele momento que o padre reza sobre as oferendas, né? O padre põe as mãos sobre as oferendas, enviai, Senhor, o vosso Espírito sobre as espécies do pão e do vinho, e a partir desta oração, o Espírito Santo vem, transforma aquele pão, não é mais pão, tem gosto de pão, mas não é mais pão, tem gosto de vinho, mas não é mais vinho, né? O Espírito Santo transforma aquele pão em Eucaristia. É Eucaristia. É Jesus presente, constituído por duas coisas, uma terrena e a outra celeste. Do mesmo modo que os nossos corpos, que participam na Eucaristia, já não são corruptíveis,
pois tem esperança da ressurreição. Por isso que, imagino, deve ser tão difícil para nós, né? Tão difícil para vocês e tão difícil para nós padres, ficarmos sem a Eucaristia, né? A Eucaristia é a nossa vida. Eu fui no Retiro dos Padres no início de fevereiro e o nosso pregador fez um questionamento muito forte, né, para nós padres. E isso também eu transmito aqui para você nesse estudo. Né? O questionamento é: padre, a sua missa é a sua vida? Olha que pergunta totalmente desconcertante. Né? O nosso pregador fez essa pergunta: padre, a sua missa é a sua vida? E a sua vida é a sua missa? Né? As duas coisas. Que nos fazem entender o verdadeiro significado da Eucaristia. Então, quando nós temos a oportunidade de comungar o corpo de Jesus na Santíssima Eucaristia, o Santíssimo Corpo de Jesus presente realmente na Eucaristia, né, nós gozamos dessa experiência que um dia nós teremos no céu. Né? É uma realidade extremamente profunda, muito significativa. Né? Pois nós temos naquele momento a esperança da ressurreição. Isso é significativo, isso é a nossa fé aqui resumida, condensada neste número 1000 do Catecismo da Igreja Católica. Olhe que bonito, que profundo que é. O quanto que nós precisamos avançar, não só na compreensão desse mistério, mas o quanto nós precisamos avançar no amor para com esse mistério. Amar profundamente a Jesus. E a buscar amá-lo cada dia mais. E a buscar se preparar cada dia mais e cada dia melhor para recebê-lo, para estar em comunhão com ele. Porque se trata de uma realidade, né, eterna, de uma realidade de ressurreição, de uma realidade de céu. Número 1000. Número 1001. Quando? Quando? Interessante essa pergunta. Definitivamente no último dia. No último dia. E aí o texto base para esta afirmação está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 39 a 40. Está citado aqui no meu texto, mas você pode anotar aí na sua Bíblia e pesquisar. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 39 a 40, 44 e 54. Também, depois, lá no capítulo 11, no versículo 24 do Evangelho de João. No fim do mundo, com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à parousia de Cristo. Né? A parousia. Bonita essa palavra. Ao sinal dado à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo. Aí volta naquilo que nós dissemos anteriormente. Aqueles que morreram em Cristo, os que não morreram em Cristo, os que morreram sem Cristo, né, ressuscitarão também. Mas para viver longe de Deus. Né, eternamente longe de Deus. É significativo e desconcertante isso. E que a gente precisa aprofundar essa realidade. Vamos aqui mais um passo à frente. Ressuscitados com Cristo. Número 1002 do Catecismo da Igreja. Então, vamos lá. Se é verdade que Cristo nos há de ressuscitar no último dia, também é verdade que, de certo modo, nós já ressuscitamos com Cristo. Vamos ler de novo. Se é verdade que Cristo nos há de ressuscitar no último dia, também é verdade que, de certo modo, nós já ressuscitamos com Cristo. De fato, graças ao Espírito Santo, a vida cristã é, desde já na terra, uma participação na morte e ressurreição de Cristo. A vida cristã é, desde já na terra,
uma participação na morte e ressurreição de Cristo. Olha que coisa impressionante. Tem uma oração que a gente reza quando a gente prepara o cálice, que eu não sei se vocês que estão aqui me acompanham, participar na divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Então, é esta realidade. Mas antes disso, né, isso é uma realidade que acontece quando nós celebramos a Santa Missa. Mas antes disso, nós já participamos, né, nós já ressuscitamos com Cristo. Graças ao Espírito Santo, a vida cristã é desde já, na terra, uma participação na morte e ressurreição de Cristo. Antes da Eucaristia, pelo batismo fostes sepultados com Cristo. E também ressuscitastes com Ele, devido à fé que tivestes na força de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Uma vez que ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo se encontra sentado à direita de Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 3, versículo 1. Então, pelo batismo, fostes sepultados com Cristo e também ressuscitastes com Ele devido à fé que tivestes na força de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E aí, uma vez que ressuscitastes com Cristo, aspirai as coisas do alto, onde Cristo está, onde Cristo se encontra sentado à direita de Deus. Buscai as coisas do alto. Isso é desafiador. Isso é questionador. Isso mexe com as nossas bases. Por quê? Porque facilmente a gente observa na nossa vida, se a gente faz um exame de consciência profundo, um exame de consciência sério, a gente vai perceber que nós ainda estamos apegados a muita coisa neste mundo. Nós nos apegamos a coisas, nós nos apegamos a bens materiais, nós nos apegamos a funções, nós nos apegamos a pessoas. Nós colocamos coisas, nós colocamos cargos, nós colocamos funções, nós colocamos pessoas no lugar que deveria ser de Deus. Nós endeusamos pessoas colocando elas no lugar de Deus. Isso tem um outro nome, né? Se a gente observa bem a palavra de Deus, isso tem um outro nome. Isso é idolatria. Mas todos nós estamos com o nosso coração apegado ainda às coisas deste mundo. Todos nós estamos. O padre também. E nós precisamos, e eu preciso, você precisa, nós precisamos nos converter nesse quesito. Porque se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo se encontra sentado à direita de Deus. Carta de Paulo aos Colossenses. Então nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nós nos apegamos. Nós não podemos ter um coração verdadeiramente livre. Será que nós temos um coração verdadeiramente livre para amar a Deus? De todo o coração? Será que nós temos um coração verdadeiramente livre? E se nós não temos um coração verdadeiramente livre, nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. Como diz o mandamento, que não é nem amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. E Jesus acrescenta, e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos nos livrar daquilo que nós vamos nos apegando no decorrer do tempo, no decorrer da nossa vida, que vai roubando, sutilmente, discretamente, vai roubando a presença de Deus do nosso coração. Então, esse é o desafio que nós todos temos que viver. Depois, número 1003 do Catecismo da Igreja. Unidos a Cristo pelo batismo, os crentes, aqueles que têm fé, participam já realmente da vida celeste de Cristo ressuscitado. Mas esta vida continua escondida com Cristo em Deus. Continua escondida com Cristo em Deus.
Colossenses 3:3. Ele próprio nos ressuscitou e nos faz sentar nos céus em Cristo. Efésios 2:6. Alimentados pelo corpo de Cristo na Eucaristia, nós pertencemos já ao corpo de Cristo. Quando ressuscitarmos no último dia, havemos também de nos manifestar com Ele na glória. Então, notem a importância da nossa participação na Eucaristia. Nós participamos com Cristo da sua glória. Nós participamos já com Cristo da sua glória. Quando ressuscitarmos no último dia, haveremos também de nos manifestar com Ele na glória. Colossenses 3:4. Olha que realidade estupenda. Como eu gosto de dizer, que realidade estupenda. Por isso nós devemos fazer de tudo para poder ter essa oportunidade e poder valorizar de novo a presença de Jesus na Eucaristia. Como deve estar sendo difícil para todos vocês viverem esse tempo sem Eucaristia. E como é difícil para nós, padre, para mim, enquanto padre, celebrar a missa sem povo. É difícil. Mas eu aprendi uma coisa nesses dias muito importante, que eu, comungando o corpo de Jesus sacramentalmente, realmente presente no sacramento, eu estou nutrindo também você que não pode. Claro, eu dizer isso é uma coisa. Eu tenho podido participar da Eucaristia, você não. E entendo que deve ser uma necessidade tremenda, e essa necessidade deve aumentar no seu coração. Por quê? Porque nós estamos caminhando para isso e nós não podemos perder esta oportunidade. Por isso, aquele teólogo francês, ele dizia que quando nós comungamos, nós nos cristificamos. Nós vivemos esse processo de cristificação, isto é, quando comungamos o corpo de Jesus, nós nos vamos tornando igual a Ele. Por isso nos faz tanta falta. Porque nós precisamos ser iguais a Jesus. E para sermos iguais a Jesus, nós precisamos necessariamente, obrigatoriamente, do seu corpo e do seu sangue na Eucaristia. Como vamos meditar esses dias no Evangelho, contemplando o Evangelho de João. Hoje foi a multiplicação dos pães e dos peixes, e vamos continuar meditando o Evangelho, capítulo 6, durante a semana, onde nós vamos entender que Jesus é o verdadeiro pão, e o pão vivo que desceu do céu. Vai apresentar o capítulo 6 do Evangelho de João. Então, é uma realidade tremenda, é uma realidade estupenda, que nós não podemos jamais abrir mão, que nós não podemos jamais ficar sem. Porque a nossa participação aqui na Eucaristia nos dá a garantia da ressurreição, desde que o nosso coração esteja verdadeiramente presente na missa. Porque às vezes nós estamos na missa, mas não estamos presentes. Assim como hoje nós estamos sentindo falta da missa, muitas vezes a gente vai fazer um exame de consciência e a gente vai perceber que a gente está na missa com o olhar no relógio, pensando, não vê a hora de acabar aquilo para a gente ir embora. Ou então a gente está na missa, ouvindo as leituras, ouvindo a pregação do padre, participando das orações, mas com a cabeça longe, distante, pensando, sabe-se Deus lá em quê. Então, muitas vezes a gente está presente na missa, mas a gente está ausente. A gente só está de corpo presente. Então, é necessário a gente refletir e a gente perceber o quanto que isso é importante para nós. O quanto que isso é importante para a nossa vida. E nós precisamos, portanto, então, revalorizar e perceber que é centelha, que é sinal, que é caminho de ressurreição. Quando participamos da Eucaristia, nós nos cristificamos. Nós nos tornamos Cristo, melhor ainda, Cristo nos cristifica. Ele nos torna iguais a Ele, pela força do seu Espírito. Número 1004. À espera desse dia, o corpo e a alma
do crente participam já na dignidade de ser em Cristo. Daí a existência do respeito para com o próprio corpo e também para com o corpo de outrem, particularmente quando sofre. O corpo é para o Senhor, nos diz a carta de Paulo. E o Senhor é para o corpo. É Deus que ressuscitou o Senhor, e Deus que ressuscitou o Senhor também nos há de ressuscitar a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis que não pertenceis a vós próprios? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 13 a 15 e 19 a 20. Tudo isso que eu acabei de ler está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nos tornamos membros do corpo de Cristo pelo batismo. E na Eucaristia, este corpo de Cristo se torna ainda, para nós, ainda muito mais significativo. Porque na Eucaristia nos tornamos mais ainda membros do corpo de Cristo. Esse mais ainda, no sentido de que nós devemos, cada vez que nos aproximamos da Eucaristia, nos cristificar, passar por esse processo de cristificação, né? Então, esta realidade é profunda, esta realidade é significativa, e nós queremos aprofundar, continuar estudando isso. Depois, o número 1005 do Catecismo. Entramos aí no tópico 2, morrer em Cristo. O número 1005. Para ressuscitar com Cristo, temos de morrer com Cristo. Temos de nos deixar, de nos exilar do corpo para habitarmos junto do Senhor. 2 Coríntios 5, 8. Nesta partida, que é a morte, a alma é separada do corpo. Voltará a juntar-lhe no dia da ressurreição dos mortos. Então, essa fé da Igreja Católica. É nisso que nós acreditamos. E não podemos abrir mão dessa fé. Não podemos esvaziar a fé católica a tal ponto de negar essa realidade. Então, para ressuscitar com Cristo, temos de morrer com Cristo. Temos de nos exilar do corpo para habitarmos junto do Senhor. Como diz Paulo na carta aos Coríntios. Nesta partida que é a morte, a alma é separada do corpo. Voltará a juntar-lhe no dia da ressurreição dos mortos. Como nós citamos anteriormente. Então, é de fato algo impressionante. É de fato algo impressionante. Desconcertante, porque mexe com a nossa realidade. Mexe com a maneira como nós vivemos a nossa própria vida aqui, neste mundo. Então, seguimos aí um passo a mais, né? A morte. Vamos falar de morte, né? Nesse tempo que está todo mundo preocupado em morrer por causa do coronavírus, nós aqui estudando sobre a morte. Que coisa mais impressionante. Em face da morte, que o enigma da condição humana mais se adensa, né? Como eu dizia no nosso primeiro encontro. Nós sabemos que a morte vai acontecer. Nós sabemos que nós iremos morrer. Nós sabemos que isso vai acontecer. Nós nunca estamos prontos. Nós nunca estamos preparados para a morte. Né? Se chegasse hoje o nosso dia, né, de repente, né, alguém viesse para nós e dissesse assim, viu, Padre Samuel, hoje eu vim te buscar. Hoje é o dia da sua morte. Né? Se dissesse para mim, se alguém viesse e falasse isso para mim, eu ia dizer, viu, você não está enganado, não? Como assim, hoje é o dia da minha morte? Não, morrer hoje não é muito os meus planos, né? Mas eu não posso determinar se eu vou ou não morrer hoje. Pode acontecer, não pode? Como também pode acontecer com você aí que está me acompanhando, ou não, né? Pensa nisso, pensa na morte um pouquinho, vale a pena, viu?
Então, continuando aqui o nosso estudo. A morte, voltando, em face da morte, que o enigma da condição humana mais se adensa. Num certo sentido, a morte do corpo é natural. Sim, todos nós iremos passar por isso. Mas sabemos pela fé que a morte é, de fato, o salário do pecado. Né? Paulo, carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. A morte é salário do pecado. O que vale perguntar se, quando Deus criou o ser humano lá no paraíso, lá no início, será que o ser humano morreria? O ser humano foi criado para morrer ou não? A morte atingiria o ser humano ou não? Com certeza sim. Sim, com certeza. A morte biológica, como nós podemos dizer. Porém, ela não seria assustadora como ela é. Por que ela é tão assustadora? Por que ela nos causa arrepios? Por que ela nos causa pavor? Por causa do pecado. Né? Por causa do pecado. Porque, no fundo, a gente sabe que se nós morrêssemos agora, né, no fundo, a gente sabe que a gente não estaria na presença de Deus. Né? Eu tenho certeza que se eu morrer agora, eu vou direto para o purgatório. Né? Queira Deus que eu vá para o purgatório. E que eu não morra em pecado mortal para não ir para o inferno. Mas ela é tão assustadora por quê? Por causa do pecado. Porque pecamos, a morte é tão feia. Porque pecamos, a morte é tão medonha. E para aqueles que morreram na graça de Cristo, é uma participação da morte do Senhor, a fim de poder participar da sua ressurreição. Então, é uma realidade desafiadora. A morte, portanto, é o termo da vida terrena. As nossas vidas são medidas pelo tempo no decurso de qual nós mudamos e envelhecemos. Lembra quando eu disse no primeiro dia? Que desde que nascemos nós estamos caminhando para a morte? Então, como acontece com todos os seres vivos na Terra, a morte surge como um fim normal da vida. Né? A morte faz parte da vida, né? É assim que a gente diz. Né? A vida é uma aventura. A vida é uma aventura de amor. Né? E a morte faz parte da vida. Este aspecto da morte confere uma urgência às nossas vidas. A lembrança da nossa condição de mortais também serve para lembrar de que temos um tempo limitado para realizar a nossa vida. Né? Um tempo limitado, como dizia a pergunta do aluno lá no início da nossa aula. Né? Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que ao pó regresse à terra. Né? Antes que o pó regresse à terra, de onde veio, e o espírito volte para Deus, que o concebeu. Eclesiastes 12, de 1 e 7. Então, essa realidade é desafiadora. Depois, aqui foi o número 1007, que eu acabei de ler. Depois, número 1008. A morte é consequência do pecado. Intérprete autêntico das afirmações da Sagrada Escritura e da tradição, o magistério da igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem, embora o homem possuísse uma natureza mortal. Deus destinava-o a não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus Criador e entrou no mundo como consequência do pecado. A morte corporal, de quem o homem estaria isento se não tivesse pecado, é, pois, o último inimigo a ser combatido. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Do homem a ser vencido. O último inimigo do homem a ser vencido é a morte. E ela é medonha e assustadora para nós por causa do pecado. Justamente por causa do pecado. Terminando nosso encontro desta noite, né? O tempo passou rápido demais. Né? Parece que pisaram aí no acelerador do tempo. Andou rápido demais, já está passando de 1 hora.
que você está aí me acompanhando e eu estou aqui falando com você. Né? Terminando, então, com a citação do número 1009 do Catecismo da Igreja. A morte é transformada por Cristo. Jesus, Filho de Deus, também sofreu a morte própria da condição humana, mas apesar da repugnância que sentiu perante ela, assumiu-a num ato de submissão total à livre vontade do Pai. A obediência de Jesus transformou em bênção a maldição da morte. A obediência de Jesus transformou em bênção a maldição da morte. Agora, depois da ressurreição de Jesus, nós não precisamos mais ter medo da morte. Nós precisamos nos preparar para este grande dia, que será o nosso grande encontro com Deus, né, para viver com Ele a eternidade. Agora, ressignificada a partir da experiência da ressurreição. É uma realidade que nós todos precisamos vivenciar. Como atingir a tranquilidade para uma morte segura? Anote aí esta pergunta para você, refletir, para você meditar. Como atingir a maturidade para uma morte segura? Como atingir a maturidade para uma morte segura? Assim, nós encerramos essa transmissão. Obrigado, você que me acompanhou valentemente, piedosamente, pacientemente aí, estudando comigo esse momento. Que Deus nos dê uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Você pode também compartilhar essa publicação com os seus amigos, com os seus contatos, para que as pessoas possam também pensar um pouquinho sobre este assunto. Este aqui é o canal Pescadores, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, da cidade de Porto Feliz, na Arquidiocese de Sorocaba. Eu sou o Padre Samuel Soares, pároco desta referida paróquia. Nos encontraremos novamente para estudar escatologia na segunda-feira, segunda-feira é dia 27 de abril. Estudaremos novamente, a partir do Catecismo da Igreja, a escatologia cristã. Convide mais pessoas, incentive outras pessoas a estudarem, a refletirem, a aprofundarem um pouquinho essa questão. Eu não sou professor, não sou doutor, não sou conhecedor da verdade toda. Eu estou estudando, procurando aprofundar a minha fé. É este o nosso objetivo desses nossos encontros. Obrigado você que me acompanhou. Continue acompanhando-nos a programação da paróquia, as postagens que estão sendo feitas aqui neste canal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Forte abraço, à distância, até breve. Nos encontramos novamente aqui nas redes sociais.